Família Crescer, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem tomar o teu assento, por favor. Abra sua Bíblia no livro, um texto muito conhecido. Sei que a maioria sabe de cor. Salmo 23. Eu sei que todo mundo sabe de cor. Então você pode repetir comigo no 3. 1, 2, 3. O Senhor... Você pode repetir de novo? Vamos tentar falar um pouquinho mais pausado. Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A grande pergunta é a seguinte: não está te faltando nada? Você tem tudo que você precisa? Responde para mim, você tem tudo que você precisa? Você tem tudo que você quer? Então está te faltando coisa. Sim ou não? A saúde sempre está na sua casa? Sim ou não? Então nos falta coisas. E por que nos falta? Nós precisamos entender que aqui é uma consequência da primeira parte do versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou explicar, na verdade, a tradução correta no final dessa palavra. Mas os irmãos precisam entender que para que nada me falte, primeira coisa que é necessário viver é que Ele seja o meu pastor. Se eu estou falando de pastor, o outro lado, que somos nós, então deveríamos ser as ovelhas desse pasto. Correto? Deveríamos ser as ovelhas desse pastor. E não tem como, irmãos, interpretarmos um texto bíblico se a nossa mente não se voltar exatamente para o local e para o tempo em que foi escrito esse texto. Porque às vezes nós olhamos para os nossos dias de hoje e nós não conseguimos interpretar alguns textos bíblicos. Como que eram as ovelhas daquela época? Como que elas eram criadas? Como a ideia é uma palavra rápida, eu vou tentar entrar em algo mais profundo, mas de forma objetiva. Qual é o propósito de uma ovelha? Como assim, pastor? Tudo que Deus faz tem um propósito. Toda a criação de Deus, por trás, ela tem um propósito. Deus não cria nada sem propósito. E é por isso que muitos de nós, às vezes, não temos as nossas orações respondidas. Porque simplesmente pedimos por pedir, sem propósito ligado ao céu. Deus, eu quero um carro. E o céu está falando assim, mas qual é o propósito? Não, porque eu quero o céu. Não trabalho dessa forma. Eu trabalho voltado a propósitos. Senhor, eu quero filhos. E o céu está falando assim, mas você quer filhos para quê? Pastor, me explica melhor. Desde a criação. Desde o Gênesis. Tudo que Deus liberava, a palavra criacionista dele, tinha funcionalidade, propósito. Desirê falou esses dias, no encontro discipulado, com alguns discípulos que eu tenho aqui, e ela falou exatamente nisso. Eu falei, algo incrível. Deus, ele não cria o sol, porque ele do nada falou, vou criar uma bola de fogo. Não. O sol tinha um propósito, ele tem um propósito. O sol, ele aquece a terra. Na verdade, o sol governa o dia. Tem propósito. O ser humano não foi criado à toa. E é explícito na Bíblia. Nós fomos criados com propósito. No Gênesis, qual é o propósito do ser humano? Olha, vocês vão governar os animais. E vocês têm um propósito de encher a terra. Multiplicai. Avançai. Temos propósito. As árvores frutíferas, elas foram criadas à toa?
Não, tem propósito. Elas precisam dar fruto. E aí nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver o próprio Cristo vivendo isso. Jesus certamente com fome, ele andando, ele vê uma figueira. Os irmãos lembram disso? Lucas, capítulo número 13. Jesus ele vai andando, e quando ele chega perto da figueira, ele não vê fruto. E ao não ver fruto, ele amaldiçoa aquela figueira. No outro dia, o que acontece com a figueira? Está seca. Esse próprio Cristo, ele agora depois, ele vai contar uma parábola em Mateus. Ele vai contar a parábola da figueira estéril. Um certo homem tinha uma plantação de videira, e no meio dessa plantação tinha uma figueira que ele gostava muito. Mas todo ano ele ia até ela e não encontrava fruto. Depois do terceiro ano, não tinha mais o que fazer, já tinha enxertado, já tinha feito tudo. O próprio Cristo, em João capítulo número 15, ele vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim e não der fruto, eu vou cortá-lo e jogar fora. Ou seja, as árvores, elas têm um objetivo, frutíferas, dar fruto. Pastor, eu não dou fruto, mas eu sou uma árvore frondosa. Não serve de nada. Não está cumprindo o propósito. Não está cumprindo o propósito. Por quê? Foi criado com um propósito. Não adianta somente ser grande, ter bastante folhagem, ser visto de longe, abrigar até outros animais. Mas se não cumpre o propósito da criação, não serve de nada. E não sou eu que estou falando. Eu citei 3 passagens de Jesus. Pastor, tá bom, o senhor está falando do Salmo, tá bom. Se eu falei que tu tem um propósito, qual o propósito de criar uma ovelha? Os pastores de Israel não criavam ovelha igual cachorro. Não. Eles criavam ovelhas porque eles precisavam da ovelha uma contraprestação. Qual era o propósito da ovelha? Fornecer lã, leite e alimento. O pastor de ovelhas não criava simplesmente por um hobby. Até porque era uma profissão exaustiva. Eu já cansei de falar para os irmãos que o relevo de Israel não é um relevo favorável para a criação de animais. Israel não tem pastos. Quando nós lemos pastos verdejantes, aí nós olhamos uma cena hollywoodiana, onde tem várias gramas. Não, Israel não existe isso, irmãos. Israel é assim. Hoje, nesse pedaço aqui, jorra água. Depois de um tempo, que nasceu uma fonte aqui, dependendo da estação do ano, ela seca. Aí o pastor tem que fazer o quê? Opa, precisa procurar outro local que tem água, e aonde tem água tem grama, vai ter vida. Secou, acabou a vida, tem que correr para outro lugar. Aí ele procurava outro lugar onde a água tinha brotado, porque o solo de Israel é assim. Do nada brota água em um lugar diferente. E os pastos, não são pastos enormes. São pastos que têm uma certa limitação. Normalmente, os pastos de Israel, normalmente ele vai estar sempre nos montes, nos vales. É um relevo acidentado. Então, o pastor ele precisava se locomover, subir colinas, descer montes, para encontrar pasto. Mas simplesmente porque ele queria, achava as ovelhinhas lindas. Essa aqui é a Dolly, essa aqui é a Tiffany. Não. A ovelha era criada com o propósito de fornecer lã, leite e carne. A grande questão é a seguinte: se nós fomos criados com propósito,
nós temos dado ao nosso pastor aquilo que ele nos criou para oferecer a ele? Pastor, eu estou dando. Você tem dado mesmo? Você está entregando ao Senhor tudo o que Ele te projetou para ser? Você tem dado ministerialmente o melhor para o seu Deus? Eu não estou falando de pastor terreno e nem de placa de igreja. Eu estou falando do seu Deus. Porque tem muitas ovelhas que estão falando assim, não, eu não quero dar não. Eu não vou dar não. Não quero. Se nós fôssemos falar de ovelha, tivéssemos tempo, e você já cansou de ouvir aqui ou em outras pregações, que ovelha não tem vontade própria. Ovelha não é guiada por si só. Não existe ovelha que anda fora de bando, ou do rebanho, melhor o termo. Não quero andar, não, eu sou sozinho, eu sou carreira solo. Minha santidade está acima. Não quero me misturar com pecadores. Não, ovelha não existe. Quem faz isso é bode. E não é eu que estou comparando, eu estou falando da Bíblia. Não quero esse tipo de alimento. Não, a ovelha não escolhe o que ela quer. Ela é guiada pela voz do pastor. É o pastor que guia por pastos verdejantes. É o pastor que conduz a água tranquila. Não sou eu que escolho. Não sou eu que escolho o que eu bebo, o que eu como. Não. A ovelha não tem escolha. A ovelha não escolhe. A única coisa que a ovelha escolhe é o seu pastor. É o que a Bíblia também diz. E isso é comprovado. É por isso que Jesus ele vai sempre utilizar a figura da ovelha. Porque a ovelha ela consegue ouvir a voz do seu pastor e seguir. Eu já vi um vídeo de beduínos cruzando no deserto com 2 rebanhos diferentes. Isso é muito interessante. Depois procura no YouTube. Estava vindo um beduíno do norte e outro do sul. E o caminho era o mesmo no deserto. Eles tinham que cruzar o caminho. Irmãos, eu que não conheço ovelha, para mim quando cruzaram as ovelhas era tudo a mesma coisa. E como que desvendava esse mistério? O pastor que estava andando começava a cantar alto. E o outro estava indo para lá, começava a cantar uma outra canção do outro lado. Você acredita que as ovelhas não se misturavam e cada um seguia a voz do seu pastor? É um desafio, pode ver no YouTube, isso é incrível. Por quê? Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Não importa se misturar com o mundo, se misturar com outras coisas. Quando ele ouve a voz do seu pastor, eu sei onde que eu tenho que seguir, eu sei por onde que eu tenho que andar, eu sei por onde que eu tenho que ser conduzido. É a única coisa que a ovelha escolhe. E é por isso que normalmente você não vê, acaba que a gente não vê isso. Normalmente as pessoas não negociam ovelhas. Eu tenho que te pagar, eu vou te dar 10 ovelhas do meu rebanho. Não, porque a ovelha já está acostumada com a voz do antigo dono. Aí como que se fazia a transição? Normalmente se pegava o filho mais novo, criança, para começar aquela ovelha se acostumar com a voz e com o cheiro do futuro pastor. Agora você entende porque o menino mais novo da família de Jessé foi enviado para cuidar das ovelhas? Não é porque o pai não gostava dele, não. Isso é conhecimento e cultura judaica. Se manda o mais velho, a ovelha ia demorar a se habituar com ele. Tinha que ser o mais novo. Sempre você vai ver que o mais novo vai estar cuidando do rebanho. Porque é natural. A ovelha se acostuma com a voz do seu pastor. Agora, nós, como ovelhas dele, temos dado o que ele nos criou para viver? Não, eu não quero. Não. Eu acho que então você não é ovelha.
Não, eu não vou dar lã para ele, não. Sabe por quê? Porque parece que meu trabalho é vão no Senhor. E às vezes nós sentimos isso. Poxa, eu estou me dedicando tanto a crescer, tenho me dedicado tanto ao ministério, ao meu pastor, ninguém nunca me vê. Mas você está servindo a quem? Seu trabalho está sendo para mim? Seu trabalho está sendo para o dirigente da sua unidade? Para o seu líder de ministério? Porque se for em mim, seu trabalho vai ser vão. Infelizmente, eu não serei justo, porque eu não sou justo. Mas todo mundo que trabalha para o Senhor, o seu trabalho não é vão no Senhor. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O nosso trabalho não é inútil, não é sem utilidade para o Senhor. E nós vamos ver na Bíblia que Deus é um Deus de galardão. Tudo que nós fazemos para Ele, Ele nos dá galardão. O problema é quando nós estamos esperando esse galardão na terra. E aí Jesus vai dizer o seguinte, em Mateus capítulo número 6, que aquele que recebe o seu galardão na terra já recebeu o seu presente. Irmãos, existe um perigo de queremos buscar o reconhecimento da terra. Porque o próprio Cristo disse que quando recebemos o reconhecimento na terra, já recebemos o nosso galardão. É claro que nós não somos hipócritas de queremos viver coisas maiores no Senhor. Mas independente do homem te reconhecer ou não, o seu trabalho não é vão no Senhor. O teu Deus, Ele tem te observado, Ele te conhece, e ainda que não seja o seu tempo, demore no seu tempo, na sua ótica, o tempo dele é perfeito. Perfeito! Só que existem algumas ovelhas que não querem dar lã, que não querem fornecer o leite, porque se machucaram, se frustraram, se decepcionaram. Mas independente do seu estado, entenda que você foi feito com um propósito. E as circunstâncias à sua volta não podem interferir no propósito que o pastor te criou. Irmão, se eu fosse parar por todas as vezes que eu fui afligido, perseguido, caluniado, não estou falando daqui não. Desde quando Deus começou a me forjar, eu não estaria aqui, irmão. Mas meus olhos sempre esteve no pastor. Enquanto eu estou seguindo a voz dele, tem momento que ele pega o cajado na minha cabeça. Tem momento que ele pega o cajado e puxa meu pescoço. Vem que a direção está errada. Tem momento que ele dá um grito, porque eu estou indo por outro caminho. Ele dá um grito, ei! Agora, o que não pode é a ovelha por si só falar assim, não quero, não vou produzir não. Sabe por quê? Primeiro, você está fazendo algo que não foi feito para o teu propósito. Segundo, você está prejudicando você mesmo. Quer ver? Vou falar só de um aspecto da lã, para a gente terminar a palavra. Uma ovelha que não se permite ser tosquiada, que ela não se permite ser tosquiada, primeiro, sua lã embola toda. O propósito que ela foi criada começa a se embolar. Isso porque ela não quer dar fruto, ela não quer entregar para o seu Senhor aquilo pelo qual ela foi produzida. Eu estou falando de coisas espirituais, de dons e talentos, de chamado. Eu não quero desenvolver. Aí a sua própria lã começa a embolar. E aí começa a atrair insetos, vermes, peste. O que vai atingir aonde? Na saúde da ovelha. Uma ovelha que não se permite ser tosquiada, a sua ovelha começa a atrair enfermidade física e espiritual. Uma ovelha que não se permite ser tosquiada, a lã começa a atrapalhar a sua visão.
Porque o volume da lã é tão grande que não permite, ela não consegue enxergar mais. Ela não enxerga o caminho. Ela não enxerga nem onde ela está pisando. E quem não enxerga o caminho, não enxerga, está sem destino, está sem rumo. Está sujeito a todo tipo de acidente, de ataques. Está entendendo que quando nós paramos de cumprir o propósito que Deus nos fez, quantos males acarretam na nossa vida física e espiritual? Mas eu vou dizer o lado bom. Vou dizer o lado bom que eu aprendi com o apóstolo Joel esse mês. Ele falou o seguinte: quanto mais lã a ovelha fornece ao seu pastor, mais azeite ele deita sobre ela. Eu vou te explicar como funciona isso. Porque toda vez que o pastor ele precisa tosquiar a ovelha, passar aquela máquina, arrancar a lã dela, ela fica sem proteção. Aí o que ele precisa fazer? Deitar azeite sobre a cabeça, deitar sobre o corpo, porque esse azeite começa a protegê-la da investida de vermes, de insetos, de qualquer outro bichinho que venha atrapalhar a sua saúde física. Então, quanto mais lã essa ovelha dá para o seu pastor, meu trabalho está sendo vão no seu não. Quanto mais lã essa ovelha dá para o seu pastor, não, meu trabalho está sendo vão no Senhor. Você que está achando, porque quanto mais lã essa ovelha der para o seu Senhor, mais azeite ele deita sobre a cabeça. Pastor, eu quero receber a unção, então produz para o seu pastor. Pastor, eu quero viver o propósito, o chamado que Deus tem para a minha vida, então produz lã para o seu pastor. Quanto mais você entregar lã para ele, mais unção ele vai derramar sobre a sua cabeça. Isso é básico. Aí você começa a entender a parte final do versículo, pastor Rafael. Aí tu consegue entender. Então qual é a tradução correta? Porque quando nós falamos assim, nada me faltará, o nada, João, ele dá a entender que é bens físicos, bens materiais. Nós temos a tendência de levar o tudo para bens físicos, Wilson. Mas coisas físicas nos faltam. Algumas coisas nós não conseguimos obter, mas o que não nos falta é a presença dele. Então é o Senhor, é o meu pastor, e Ele não me faltará. Pode me faltar pão, pode me faltar carro, pode me faltar casa, mas quando eu passar pelos rios, eles não me afogarão. Quando eu passar pelo fogo, eles não me queimarão. Mal nenhum acontecerá com aqueles que são ovelhas do seu. Essa igreja pode te faltar. Essa igreja vai ter momentos que ela não vai conseguir te abençoar da mesma forma que você abençoa ela. Mas enquanto os nossos olhos estiverem fixos aqui nessa terra, irmãos, nós não vamos produzir. Produza para o seu pastor. No ministério aonde ele te colocar. Vamos parar de ser alguns crentes banco, eu não vou fazer nada. Não faça. E não faça por mim, faça pelo teu pastor. Você foi criada com um propósito. Deus te deu uma missão. Você não nasceu à toa. Essa família que Deus te deu não é à toa. Quando você começar a produzir para Deus, Ele começa a derramar azeite sobre a tua vida. Mas eu estou sem lã, Senhor, eu estou sem proteção, porque é assim que acontece. Quanto mais trabalhamos para Ele, nós nos sentimos sem proteção, nós nos sentimos vulneráveis. Mas o azeite dele pode ser imperceptível aos olhos de alguns, mas o cheiro do azeite não permite alguns insetos chegar perto da tua vida, perto da tua casa.
É porque nós estamos preocupados com a vista, mas Deus não trabalha só com vista. O que Ele derrama sobre você, só o cheiro daquilo que Ele derrama sobre você consegue espantar. Mal nenhum tocará em você, praga nenhuma chegará na tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Pastor, mas são muitas armas que têm se levantado contra mim. Toda ferramenta preparada contra você, toda ferramenta preparada contra a tua casa, toda ferramenta preparada contra o teu chamado, toda ferramenta preparada contra o teu ministério, não prosperará, não prosperará, não prosperará, não prosperará, não prosperará. Por quê? Porque azeite sobre a minha cabeça. O meu pastor, ele sempre cuida de mim. Quanto mais eu produzo para ele, mais ele derrama sobre a minha cabeça. Irmãos, o segredo da unção é produzir para o mestre. O segredo de derramar azeite sobre a nossa cabeça. Eu estou falando de chamado, eu estou falando de poder. Eu estou falando de coisas poderosas também, É quanto mais nós produzirmos. Deus não tem aliança com quem é inerte. Deus não tem aliança com aqueles que não produzem para o reino dele. Deus nunca chamou ninguém que era sossegado, parado. Deus sempre convidou, vocacionou, chamou homens e mulheres que já produziam. Não, porque quando Deus me ungir, aí eu vou fazer tantas coisas. Não, você não vai ser ungido assim. É o contrário, começa a trabalhar hoje. O texto que eu falei que o trabalho não é vão é sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Estão querendo receber poder, estão querendo receber chamado, estão querendo receber vocação, estão querendo receber chamamento, liderança, cargo, mas não fazem nada. Não tem como. O princípio do céu é o inverso. Nós não movimentamos. Depois ele cria. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus havia se movimentado sobre a face das águas. Por enquanto é o movimento. Eu estou em movimento. Os três estão em movimento. Depois do movimento, eles falam, opa. Calma aí, deixa eu criar aqui. Deixa eu fazer. Lembra de Ezequiel? Deus pega Ezequiel no meio de um vale e faz o que com ele? Deixa ele parado? Não, anda, vamos andar comigo, vem. Vem andar comigo. Você vai ver o sobrenatural depois, primeiro movimento. Porque se cruzar o braço e sentar, não vou fazer nada não. Vamos embora, anda. Anda, se movimenta. Depois, se movimentar, você vai ver coisas que nenhum olho viu. Se movimenta, Ezequiel. Bora! Olha o que Neemias faz quando ele chega na cidade. Muros queimados, portas queimadas. A primeira atitude que ele faz, quando ele chega na cidade, por 3 dias, ele anda e só observa. Parado eu não fico, não. Enquanto o céu não fala nada, eu estou em movimento, irmão. Porque tem crente que está esperando que quando ele falar, eu ando. Não, quando ele abrir o céu, quando ele levantar um varão, quando ele me revelar em sonho, não é assim, Deus não trabalha assim. Anda, se movimenta, avança, depois ele faz, depois ele dá visão, depois ele faz milagre, depois ele faz exército ressuscitar. É movimento, irmãos. É andar, é agir. Deus não nos trouxe aqui como uma igreja para ficarmos parados, ficarmos sossegados. Irmãos, já estamos nos últimos dias. Se você acha que não vai ser nossa geração, você está enganado, está enganada. Pastor, você sabe o dia e a hora? Quem disse que eu sei o dia e a hora? Mas os sinais já estão aí. Será que a gente não consegue enxergar que é pai se levantando contra filhos? Quando houver guerras e rumores de guerras. Foi o que Jesus falou. Tá, Jesus está vindo. E o que nós estamos fazendo como ovelha dele? Parados. E quando eu digo de produzir, quando eu estou falando de ovelha produzir, não estou falando só interno, não. Eu estou falando de externo.
Que tipo de alimento você tem dado ao seu Senhor para alimentar quem está precisando? Até quando nós vamos ficar parados dentro da igreja? Isso aqui não é igreja. É um local onde nós precisamos nos ajuntar. Sim, para nos fortalecermos. Para juntos contarmos testemunho. Orarmos no coletivo. Mas nós não fomos chamados para aqui. Jesus nos chamou para fora de Jerusalém. Não é para ficar só em Jerusalém, não. É Samaria e confins da terra que te espera. Existem vidas que estão nos esperando, que precisam da sua voz. Pastor, eu não sei falar, mas se você sabe abraçar, Jesus se manifesta no teu abraço. Se você não sabe falar e abraçar, as suas mãos doando um alimento, Jesus se manifesta através da sua generosidade. Agora, o que não podemos é ficar de braços cruzados, porque essa lã pode acabar te matando. Isso, se alguns de vocês, eu vou me incluir, alguns de nós, já não estamos mortos, não percebemos. Jesus nos chama, gente. O povo precisa da gente. Não se pode esconder uma luz debaixo de um alqueire. Não existe isso. Nós fomos criados para iluminar essa terra. Quando Deus me chamou por uma igreja, Deus não me chamou uma igreja para que tivesse uma excelente estrutura, não. A excelente estrutura é consequência. Mas Deus me chamou e chamou alguns irmãos aqui, e tem chamado vocês para que nós formemos uma igreja viva. Uma igreja relevante aonde nós estivermos. Doe 1 hora do seu dia para ficar na porta da sua igreja. Não posso orar por você? Estou falando no dia de culto, não. Um dia qualquer. Pega o caderninho de oração, coloca lá pedido de oração. Eu duvido que não vai ter uma alma no mínimo que você vai orar presencialmente por ela. Você vai ter experiências que você nunca teve. De momentos que você não precisa nem falar. Só em você ouvir, você vai ver lágrima rolar. E falar assim, você poderia orar por mim? Eu queria aceitar Jesus. Eu não falei nada. Aí Deus falando assim, não, mas você não precisa falar nada. Eu só preciso de uma pessoa. Eu só preciso de uma pessoa disponível. Que seja a resposta daquele lugar, para aquele momento. Através do seu dom, do seu talento. Através da sua profissão. A gente fala só de, às vezes, no ambiente de igreja. Às vezes você é uma advogada como a Bruna. Pega a sua vocação profissional e coloque Deus em primeiro lugar. Ao invés de pensar só no dinheiro, coloque Deus com a primazia. Sabe por quê, irmãos? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a bondade e a misericórdia nos seguem. Teve um dia desse que eu falei que eu estava passando um momento de aperto aqui financeiro. Eu não falei para chorar para a igreja, eu não lembro qual foi a experiência que eu estava contando. Eu falei que a minha família se privou de algum momento. Quando desci no altar, o irmão falou assim, pastor, me dá seu Pix. Eu falei, não, meu irmão, Pix não, é Pix da igreja. Eu falei, pastor, eu quero te abençoar. Eu falei, não, irmão, você abençoa a igreja. Estou precisando não. Ele, pastor, eu quero te abençoar. Na hora o Espírito falou comigo, que negócio é esse? Que arrogância é essa? Que você diz que você não precisa. Mas a minha questão não era arrogância. Eu tento nunca, eu não quero ser beneficiado pela igreja. Mas Deus está falando assim, não sou eu que te beneficio, não é a igreja que te beneficia, sou eu que quero te beneficiar. Você se entrega. Você se doa. Eu quero te abençoar. Cheguei em casa, irmãos. Bateu 1.000 na minha conta. Falei, meu Deus. Ontem cheguei aqui, cheio de fome. Botaram um bolo de aipim fervendo na minha mesa. Falei, meu Deus. Como eu queria só um bolinho. Aí tu fala assim, é bobeira. Porque Deus cuida do grande, das coisas grandes e dos mínimos detalhes. Quando você produz para Ele, Ele cuida de tudo seu.
tudo. Tem vezes que eu falo assim, poxa, Senhor, eu queria tanto, eu estou emagrecendo, os garotos estão me zoando com minha calça feia. Ô pastor, a calça é mó bocão de sino. Eu, não. Aí eu falo, poxa, Senhor, eu queria tanto uma blusa melhor. Aí vem o irmão, eu falo, no púlpito não. Aí vem o irmão, pastor, eu fui no shopping e resolvi te abençoar. Aí eu vou para o meu gabinete, começo a chorar, eu falei, caraca, Senhor. Pô, vale a pena. Eu posso não ter tudo que eu gostaria, mas o Senhor não me falta. Eu posso não estar indo em todos os lugares que eu gostaria de ir, levar minha família, mas Ele não me falta. Esses dias eu estava numa ministração, sendo ministrado, e o pastor que estava falando exatamente sobre isso, de abrir mão da sua vida. Eu estava do lado da minha esposa, da Ellen, eu juntei cabeça com ela assim, e eu e ela falamos no mesmo momento, nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida. Aí tu fala assim, como assim, pastor? Financeira não, Pepito Ricardo está aqui, ó. Já viajei o Brasil todo, irmãos. Deus me fez viajar o Brasil todo. Já tem anos que eu não viajo para lugar nenhum, fora do estado. Mas eu juntei cabeça com a minha esposa, falei, eu tenho uma filha maravilhosa. Eu tenho um filho que foi forjado no fogo, mas como eu sinto falta dele. Eu tenho uma família linda. Eu tenho uma igreja pujante. Eu tenho um ministério que sou reconhecido. Aonde que eu tenho ido, Deus tem me feito as pessoas reconhecerem. Eu juntei cabeça com a minha esposa e falei, amor. E ela falou, amor, nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida. Nós não abrimos mão dessa presença de Deus. Porque quando você de fato viver, ser ovelha desse pastor, eu te garanto, Ele não te faltará. Você pode dizer amém para essa palavra? Ele não te faltará. Essa porta não é nada, porque Ele não te faltará. Essa doença está batendo na sua porta, a cura não é nada, porque Ele não te falta. Ele vai estar contigo aí nesse momento, nesse processo. Nesse momento de escassez, pode até não vir agora a bonança, mas nessa escassez, Ele não te faltará. Nesse momento de falta de chuvas, pode até ainda não gotejar na tua terra, mas nesse momento de escassez, Ele não te faltará. Eis que estareis convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Deus abençoe você, que Deus abençoe a palavra dEle, que ela seja muito bem aplicada no seu coração. Vamos produzir para o nosso Deus, Ele merece. E pode ter certeza, seu trabalho nunca será vão no Senhor. Amém?